Bom dia, meus seguidores, meus amigos. Nós estamos discutindo aqui a ideologia, tá? Uma discussão quando o governo Bolsonaro chegou. O que era ideologia? Ideologia tem no senso comum, um conjunto de valores de uma sociedade, tá certo? Todos os governos foram ideológicos. Inclusive o governo Bolsonaro é ideológico. E eu vou explicar por quê, porque todos os governos foram ideológicos e aderiram a um conjunto de princípios e regras, tá certo? Que orientaram a população e orientaram o seu governo. Tá? No governo Collor, eu me lembro claramente que ele era neoliberal. Né? Ele queria a abertura do Brasil para a economia, melhorar as máquinas, os carros, queria abrir a economia, a nossa economia estava muito fechada, a tecnologia, as carroças dos nossos carros. Veio o governo Fernando Henrique, então ele tinha uma ideologia neoliberal. O governo Fernando Henrique, ele entrou no processo de privatização, que é o neoliberalismo. A primeira coisa que o Fernando Henrique falou foi o seguinte: esqueçam o que eu escrevi. Que ele era um sociólogo reconhecido nacionalmente e internacionalmente, tá? Tinha degladiado com o Lula era metalúrgico, aquela coisa toda. Então ele trouxe uma ideologia de modernização do Estado, aderência aos bancos, privatização. Tá certo? Então foi totalmente ideológico. Trouxe os paulistas para Brasília, aderiu às faculdades, grandes economistas, implantou o Plano Real, privatizou, isso quer dizer, contrário aos ideais que a gente tinha aqui de esquerda, e ele fez um governo totalmente ideológico. Veio o governo Lula também totalmente ideológico, trouxe os sindicalistas, as ONGs, os artistas, trouxe uma mudança, como se diz, introduzindo o discurso de minorias, equilibrando esse discurso com a maioria. Então o governo Lula foi totalmente ideológico também. Tá certo? Então, mas isso havia um equilíbrio entre as forças econômicas naquele momento e as forças sociais que permeavam o Brasil durante o governo Lula e o governo Dilma. Com a saída do governo da Dilma, veio o governo Temer. O governo Temer ele não conseguiu implantar porque ele ficou só 2 anos. Já o governo do Bolsonaro, ele é um governo totalmente ideológico. Porque ele já colocou mais de 3 mil militares no comando do Estado, tá certo? Ele dá aumento para os militares, ele beneficia as instituições que o apoiaram, e essas instituições, igreja, as empresas, ele não quer mexer com o meio ambiente, está mexendo na marra agora aí. Então todo mundo sabia como ele seria, porque ele representa um discurso de maioria. Tá certo? Um discurso de aderência aos valores da família, tá certo? De uma visão até patriarcal. Então ele também é ideológico. Então não há governo sem ideologia, tanto no senso comum como num discurso marxista, se necessário for, da ideologia dominante dos dominados, tá? Então não há motivo para ficar debatendo que o discurso ideológico, o viés ideológico, que os esquerdistas e os direitistas. O governo Bolsonaro representa um governo de extrema direita e ele está fazendo exatamente o que ele disse que ia fazer. Seria um governo mais positivista, mais legalista, tá certo? E mais centralizado. Então, quem está se assustando com isso deveria lembrar quando você votou lá atrás, porque ele não está fazendo nada do que ele não disse que ia fazer, tá certo? Então não adianta querer que o Bolsonaro vai aderir discurso de homoafetividade, de índios, de negros, de minorias, porque isso ele não vai fazer, tá certo? Porque ele aderiu a uma linha de raciocínio do governo Trump, tá certo? E uma linha de raciocínio do governo de Israel, tá certo? Então não adianta. Então esse é um modelo. Não há governos sem ideologia. Todos os governos são ideológicos. Tá? Por isso que, como professor, nós temos que colocar todas as posições para que o cidadão defina. Essa é a função da escola, essa é a função do professor e essa é a função de todas as pessoas que trabalham com educação. Tá certo? Não é isentão, não é questão de ser isentão, é questão de ser de uma neutralidade axiológica, de você explicar como funcionam os governos, tá certo? Não há governo sem ideologia. Um grande abraço.